burguês no processo produtivo não é a pessoa que ganha um alto salário. Não é a pessoa que... Porque ganhar salário você ainda depende do seu trabalho. Sim. O burguês é aquele que assina o cheque da gente. Que O burguês é quem... O Neymar não é o burguês. O burguês é quem assinou o cheque do Neymar. O burguês é o sheik, é o sheik dono do Paris Saint-Germain. Tá. Ele é o burguês. Sim. Porque ele vive dos rendimentos, do trabalho dos jogadores, do lucro, e ele não tem que trabalhar. E essa é a questão muito delicada, porque... O Neymar depende do trabalho dele ainda. Sim, ele tem que vender o trabalho. E ele é uma exceção, a gente não pode tomar exceção pela regra também. A maior parte dos jogadores de futebol tem salário. Claro, E aí a questão é, por que a gente tem a ilusão de que a classe média e a classe A, digamos assim, pelo recorte do IBGE, é a burguesia? Por quê? Porque a gente tem contato direto com ela. A gente não tem contato com a burguesia. Você não vai dar rolê no shopping e encontrar o Lehman. Você não vai estar passeando na Paulista e encontrar... Esses caras estão onde? Eles só vivem em círculos fechados. Na Suíça, na puta que pariu. A gente não tem contato com a burguesia. Só que a classe trabalhadora, mesmo o grosso da classe trabalhadora, tem contato com a classe média. E a gente não está dizendo que um médico que ganha 50 mil por mês e um trabalhador que ganha um salário mínimo não são diferentes. Eles são diferentes. O que a gente está dizendo é que eles são da mesma classe social. Entendi. Eles são da mesma classe social. E por que isso é tão importante? Então, tamo junto aí. Passou perto. Nunca deixei de acreditar em vocês, beleza. hein, cara? Nunca critiquei. Aqui, ó. E a gente pode do frio já, o Toma Vilela. Jujuba, Vamos encontrar o dono do YouTube, né? A gente pode colocar o pequeno empreendedor, o pequeno burguês, como classe média também. Por quê? Porque junto com o grande capital, junto com a grande burguesinha, vem o poder político. Isso que diferencia bastante a pequena burguesia da grande burguesia. A grande burguesia consegue comprar bancada temática no parlamento. A pequena burguesia não. Inclusive, a pequena burguesia ela oscila entre ser trabalhadora e ser dona de meio de produção. Existe até uma teoria da conspiração de que existem um número X de famílias que estão aí mexendo as cordinhas desde sempre. E se eu te contar que isso não é uma teoria da conspiração? Isso se a gente for real. observar... O Bilderberg, naquela reunião dos caras que tem... As famílias que dominam economicamente o Brasil, não todas, né? A gente tem a ascensão de outras famílias. Tem o New Money, isso existe. Mas a gente tem famílias que estão como protagonistas no cenário político e econômico brasileiro desde as capitanias hereditárias. E não duvido. Por quê? Porque, de novo, lembra que a gente falou sobre também o processo de reprodução da hereditariedade? É isso, a galera vai herdando as coisas, ela vai recebendo, vai aumentando e se encastelando cada vez mais e se distanciando. E aí, por que a gente salienta tanto isso? A gente vê, por exemplo, aquele episódio do Emicida falar a burguesia fede e todo mundo criticar porque ele estava no Lollapalooza. Primeiro, gente, a burguesia não estava no Lollapalooza, tá? Aquelas pessoas são classe média, classe alta. Isso não é burguesia. A questão é, mesmo que o estilo de vida de uma pessoa que ganha 50 mil por mês seja radicalmente diferente de quem ganha um salário mínimo, a pessoa que ganha 30, 50 por mês não é a raiz da desigualdade. Lembra que nós somos da esquerda radical? A gente vai na raiz da questão. Então, achar que essas pessoas são a raiz da desigualdade é um erro. Elas não são. É um erro de leitura. É um erro de leitura. Mas um Elon Musk da vida. Ele é burguês. Ele é um burguês com B maiúsculo. Então, mas... Tudo bem, tem o Elon Musk e o cara da Microsoft lá, o Bill Gates. Bill Gates, quando ele sai disso daí e começa a doar e fazer melhorias, ele deixa de fazer parte da burguesia ou ele continua sendo... Não, ele continua porque a maior parte desses trabalhos filantrópicos são para fazer abatimento de imposto de renda. Ah, é? Sim. E existe também um grande trabalho de manutenção da imagem pública, né? Uma espécie de lavar as mãos. E aí a questão é, lembra que a gente falou do poder político? Sim. O Elon Musk abertamente falou, a gente dá golpe em quem a gente quiser. Lembra dessa história? Lembro. Isso é poder político. Venezuela, tá falando. Na Bolívia, porque ele precisa das reservas de lítio. As reservas de lítio da Bolívia eram importantíssimas para a fabricação das baterias da Tesla. Então, o Elon Musk ele falou a parte baixa em voz alta, sabe? Sei. Mas todo mundo já sabia. A burguesia tem poder político, inclusive poder político internacional. Isso é real, não é uma piadinha. Não é. O poder político é uma das coisas que caracteriza a burguesia como classe, sabe? Sim, a gente vê, por exemplo... O petróleo... Sim, é o controle desses meios. A gente vê, por exemplo, como esse interesse aparece... quando a gente pega para ver quem são os principais financiadores dos camisas negras do Mussolini lá na década de 20 e 30. Os empresários italianos. Sim. Porque na Itália, nessa época, a gente tem um crescimento muito grande dos comunistas, do Partido Comunista Italiano, e um crescimento muito grande por uma politização, principalmente dos camponeses. E aí, como a Itália era um país que estava vivendo uma crise sistêmica, né, por conta... apesar de ter saído vitoriosa da Primeira Guerra, é um país que vai se tornar subserviente aos interesses ingleses,
que ela vai meio que tomar um biruleibe da Inglaterra no Tratado de Versalhes. Sim. Ela tinha colônias prometidas para ela não recebe essas colônias e ela vai se tornar essa periferia da Europa. Aí a gente tem o fortalecimento desses grupos. O que acontece? Os empresários aparecem justamente para poder financiar outros grupos paramilitares que viriam a eliminar a atividade de esquerda comunista anarquista na Itália pela via da violência, que é literalmente você botar os caras para correr. Então a gente tem uma desmobilização muito grande pelo medo que as milícias fascistas vão impor a esses grupos. E como que é isso, né? A milícia fascista vai arrumar o uniforme aonde? Vai arrumar a arma onde? Tá ligado? Ela precisa de dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Dos comunistas não é, porque a comunista é tudo fodido, né? Então vem de quem? Vem desses grupos, tanto econômicos quanto políticos, que se sentem ameaçados pela ascensão justamente dessas novas pautas que podem questionar a sua ordem. Veja, por exemplo, o que foi a ditadura militar no Brasil. A gente chama de ditadura militar, mas é importante que a gente saliente que a gente tem que chamar de ditadura civil empresarial militar. Porque o Congresso Nacional estava fechado com os militares. Porque para o Congresso Nacional, que era composto por latifundiários, por industriais, por pessoas que tinham meios de produção, as reformas de base do Jango, que eram reformas, não era socialização das terras, nada disso, eram reformas, elas representariam um grande golpe nesse poder econômico e político do Congresso. Então o Congresso vai apertar o botão de emergência, que no caso eram as Forças Armadas Brasileiras, que são historicamente formadas pela escola, os oficiais, né, pela Escola Superior de Guerra, que foi fundada pelos Estados Unidos da América. Então é um grupo de oficialato que é muito anticomunista. Alguns são até nacionalistas, mas são muito anticomunistas e muito antipovo, e muitos deles alinhados com os Estados Unidos. Então eles não hesitaram em ativar esse botão para poder garantir o seu poder político. E aí depois, o que acaba acontecendo é que o feitiço vira contra o feiticeiro, porque o próprio Congresso vai se fuder em relação a isso, porque vai ser fechado, vai ser perseguido e tal. Mas como isso está alinhado, o interesse econômico e político dessa burguesia, de Elon Musk, da vida de Jeff Bezos, da vida... Pô, pro Jeff Bezos é maravilhosa a ideia dos Correios ser privatizado, por exemplo. Porque aí dessa maneira ele consegue colocar a Amazon Prime como esse serviço que vai atender, só teoricamente, né? Porque na prática não vai ser isso que vai acontecer, como um serviço bom, barato, para atender todos os lugares. Mas por que ele vai apoiar isso? Não é porque ele é um cara benfeitor, porque ele é um cara legal, mas porque ele vai ganhar dinheiro tendo acesso a um sistema logístico de um país como o Brasil, que é gigantesco. Os Estados... Falando que ele ganhando o correio e ganhando todas essas rotas, ele ganha um poder absurdo de distribuir qualquer coisa. E isso é uma característica fundamental do neoliberalismo, que se torna uma doutrina econômica dominante a partir da década de 80, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, e no Chile. Por que? Uma das características principais é o capital financeiro começa a superar o capital produtivo em poder político. Como assim? O capital financeiro supera o... A burguesia ligada ao capital financeiro começa a superar em poder político a burguesia ligada ao capital industrial. Por exemplo, os acionistas majoritários da Petrobras, atenção, você aí que tem 20 ações da Petrobras, você não é um acionista majoritário da Petrobras, tá? Dando esse recado, não, porque é capaz... o cara já... Não, pô, tá falando de mim, pô, tem aqui R$600 da Petrobras aqui. Não é você, tá bom? Fica tranquilo. Mas os acionistas majoritários da Petrobras literalmente comandam qual vai ser a política tocada pela empresa no Brasil. Sim. E isso afeta a vida de centenas de milhões de pessoas. E isso é uma toada neoliberal, porque a partir do neoliberalismo, nós começamos a ver o mercado avançando sobre setores que ele não tinha avançado pregressamente. Então... Distribuição de água é o mais sintomático. No Chile isso aconteceu. Na Inglaterra toda a distribuição de água foi privatizada. A gente vê a privatização de aeroportos, setor estratégico. Não é privatização, né? É a concessão por um tempo limitado, mas PPP, né? é uma privatização, mas setor estratégico não pode ser privatizado de maneira permanente, né? Então aeroporto, trem, energia elétrica... Não é permanente, é por 50 anos. Exato, né? É por 50 anos. E aí é assim, não é permanente porque caso tiver uma guerra eles vão devolver com FIA. Confia, né? Acredite. E aí a gente vê isso no Brasil também. Isso se inaugura no Brasil de fato com a era Collor, que começa uma onda de privatizações. O discurso dele era menos Estado, mais governo, né? Então ele começa essa primeira onda de privatizações. Um dos presidentes que privatizou em menor tempo e mais coisas foi o Itamar Franco, que é um cara que a gente não lembra. Ele privatizou a CSN, por exemplo, né? Que era uma indústria estratégica brasileira. E a gente vê isso ao longo da década de 90 inteira. Não só
o fechamento de estatais e autarquias como a privatização de setores estratégicos que pregressamente não eram mercadoria. E isso é um avanço que tem a ver com a própria contradição do capitalismo. O capitalismo, como ele está em constante expansão, uma hora ele chega nos seus limites físicos. E aí ele tem algumas opções. Ou encontrar novos mercados, por isso que ele se expande para o planeta todo, ou destruir o tecido produtivo. Por isso que crises são momentos oportunos de expansão do capital. E aí o neoliberalismo começa a avançar sobre esses setores estratégicos, porque como a dimensão financeira do capital começa a superar a produtiva, o interessante para essa burguesia financeira é criar ativos para especular. Então a ideia é privatizar um setor, por exemplo, elétrico, comprar ativos, esperar o valor crescer e vender. E só especular, sem criar nada. É só ganho de poder econômico e político movimentando ações. E isso é uma constante que a gente tem visto e que conseguiu avançar a passos largos agora a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, tentando privatizar a Eletrobras, tentando privatizar os Correios, tentando... Bom, a política da própria Petrobras, que foi da época do Temer, que agora tem uma ingerência dominante dos interesses privados numa indústria que é fundamental para o Brasil e que acarretou numa inflação que a gente não via há muito tempo, porque no Brasil a inflação ela é muito também oriunda da política de preços dos combustíveis que encarece absolutamente tudo da nossa vida cotidiana. Porque a nossa malha de transporte é rodoviária, né? Não é metroviária. Inclusive a malha metroviária foi sucateada com o tempo. Sim. Os trens foram sendo fechados porque, novamente, a burguesia ligada à fabricação das montadoras e da distribuição de combustível tinha interesse nisso também. Então, isso tudo não é uma teoria da conspiração. O poder político da burguesia, ele tá nos rodeando o tempo todo, sabe? E aí, a gente sempre tem que salientar. Não vale a pena a gente colocar classe trabalhadora contra classe trabalhadora. A gente tem que ter clareza de quem são os nossos antagonistas de classe. E não é o cara que tem um salário alto. Porque esse cara não é a raiz do problema, nem se ele quiser. Só que tem um grande problema. Às vezes, esse próprio cara, por ter um estilo de vida diferente, ele acha que ele é a classe dominante. Porque ele quer, e evidentemente, né? A gente quer naturalmente ter um estilo de vida mais confortável, com menos perrengue. Ninguém quer passar perrengue. É uma merda passar perrengue. Só que aí pode até chegar num determinado estágio que uma pessoa que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, ela eventualmente consiga acumular o capital, o dinheiro e aí virar um burguês. É bem difícil, mas é possível. Mas agora, é isso. A pessoa que faz um curso de como investir na Bolsa de Valores para ficar rico, ela dificilmente dificilmente vai ficar, né? É só a gente ver, por exemplo, que a galera que... 93% das pessoas que entraram na Bolsa de Valores em São Paulo para fazer day trade, que é um negócio que a galera fala muito, né? Day trade e swing trade, perde dinheiro. Claro. Perde dinheiro porque recebe essa mensagem, né? De que é possível enriquecer desse jeito. E a Bolsa de Valores é um grande cassino, né? O caça-níquel eu e o Paquito perdemos quanto? R$200 cada um, né? Naquele negócio de acho que foi por aí. É que tinha uma promoção lá que dobrava a aposta que você fazia. Eu participei, eu perdi também. Boa, eu não sou de apostar, eu sou azarado. Também não sou, eu sou azarado. Mas a gente, cara, foi até o final. Tava ganhando o time, cara, no finalzinho empatou, cara. E o cara que falou, vai no empate, que não sei o quê. A gente, não. Confia, porra. Eu sempre me considerei azarado no momento nisso, que eu acho que eu sou azarado. Mas